Vamos lá. Esse aqui foi o texto que nós faremos, né? Aquele que orou bem, estudou bem. Só que nós fazemos ao contrário, né? Aquele que estudou bem, orou bem. É assim? Não, aquele que orou bem, estudou bem. Como eu disse, a gente quer ler. A gente pega um livro da grossura dessa Bíblia, quando dá com um mês, menos de um mês, a gente já terminou. Terminamos sem oração. Aí, meus irmãos, fica bem complicado. Vamos lá. Pode passar, irmão. Joseph, olha aí. Levantava-se, né, às 4 horas. É isso? Mas vamos nos colocar de novo de joelho? Vamos falar com o nosso Eterno? Oremos. Pai amado, Deus bendito, Deus eterno, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado. Estamos voltando, Pai amado, para aprender de ti, Senhor, porque tu é o nosso professor. Abre o nosso coração, Pai amado. Não permita, meu Deus, que o inimigo venha nos distrair para que uma palavra que faria tanto efeito em nossas vidas e nossas famílias seja perdida, Pai amado. Tire, Pai, cura-nos, Senhor, da nossa surdez espiritual. Conceda-nos o teu colírio para que nós venhamos ver, ó Deus. E crava a tua palavra no nosso coração para meditarmos de dia e de noite, para não pecar contra ti. Continue conosco e que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Eu vou ler um texto antes desse. Eu vou ler um. A gente vai ler algumas coisas aqui do Espírito de Profecia. Caminho a Cristo. Não sei se todos já leram ou alguns já leram. Ótimo. Não, pode comentar em nome de Jesus. Amém. Antes de eu ler aqui, ouçam bem, Caminho a Cristo, capítulo 11. Rapaz, nesse contexto, claro que cada capítulo tem seu contexto, mas o capítulo 11, meus irmãos, é sensacional. É maravilhoso, é tremendo. É tremendo. Olha só. Para ter uma vida e energia espiritual, cumpre estarmos em real comunhão com nosso Pai Celestial. Podem nossos pensamentos se dirigir para Ele. Podemos meditar sobre suas obras, sobre suas misericórdias, bênçãos. Mas isto não é no sentido mais amplo comungar com Ele. Para entreter comunhão com Deus, é preciso que tenhamos alguma coisa que Ele dizer acerca de nossa vida. Vocês entenderam? Para comungar, para ter comunhão com Deus, nós precisamos o quê? Temos que ter alguma coisa para Ele contar de sua vida. Mas se eu não oro é porque o quê? Eu não tenho nada para dizer. A oração é abrir o coração, é o abrir do coração a Deus como um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar e recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Isso é poder, meus irmãos. Isso é poder. Quando Jesus andou na terra, olha só, ensinou seus discípulos como devia orar. Isso é a serva do Senhor, a profetisa do Senhor está nos dizendo isso. E ele diz: instruiu-os a apresentar sua necessidade cotidianamente a Deus e lançar sobre ele todos os seus cuidados. E a certeza que lhes deu de que suas petições seriam ouvidas constitui também para nós uma certeza. Aí voltamos para cá. Depois a gente vai terminar de ler esse parágrafo aqui, continuar o outro.
Joseph levantava às 4 horas para a sua tarefa de oração, permanecendo até às 8. Viu aí? Levantava às 4, ficava até quando? Até 8. Aí vamos supor, nós levantamos às 2 e 6 horas já tem que estar de pé, porque senão eu tenho meu trabalho, eu tenho isso. Não que não seja importante, mas cada coisa no seu devido lugar, em seu devido tempo. Há tempo, há necessidade de trabalhar sim, mas há tempo de orar. A serva do Senhor deixou claro, não há mais tempo necessário de oração como nos nossos dias. Por quê? Nós temos negado a nossa fé. Porque nós falamos de boca, estamos nos últimos dias. Não é verdade? Mas quando necessitamos da oração para receber o Espírito, para que Mateus 24:14 se cumpra e esse evangelho será pregado e então virá o fim? Esse evangelho eterno será pregado e virá o fim? Falta. Apocalipse 18. O próprio Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas. Não será nós que iremos pregar, mas Cristo em nós, meus irmãos. É Cristo pregando. Mas como? Vocês viram que a serva do Senhor, a profetisa do Senhor, disse que a oração é abrir o coração a Deus? E o que ele diz em Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. É só se eu abrir, em outras palavras. Preciso orar. Se ouvir aqui outros negócios. Agora observe isso aqui. Esse homem aqui, ó. Joseph, que é o nome. Se ele ouvia que outros negociantes começavam o seu trabalho antes dele se levantar, eles clamavam. O que eles clamavam? Ó, como isso me envergonha. Não deveria o meu senhor merecer mais do que os senhores dele? Meus irmãos, vamos ser direto. Vamos ser direto. Aqui não tem negócio de meio termo. Se o caba consegue passar a noite todinha bebendo, fumando, se prostituindo, prestando sacrifício aos deuses deles, será que o nosso Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, não merece muito mais? Será que feiticeiros que se abstêm de alimentos por dias, ou por alguns dias, se abstêm, deixam de comer ali para receber as entidades mais fortes? Por que nós não podemos nos abster também para receber o Santo Espírito e entregar a Deus como sacrifício e oferta agradável? Por que as pessoas podem acordar 2 horas para os seus afazeres, acordar 2 horas para viajar, e a gente quer acordar 4 horas para orar? Por quê? Precisamos de Cristo na nossa vida. Ele diz, se isso acontecia, se na hora do despertar dele ele visse movimento e visse que alguém já estava ali, ele falava, Senhor, que vergonha. Tenha misericórdia de mim porque eu acordei nesse horário, aí meu vizinho acordou primeiro que eu, para fazer aí as coisas diárias. E eu que tanto preciso de ti tenho acordado tão tarde. E por isso que Deus nos diz que os filhos das trevas são mais o quê? Porque quando eles vão fazer, eles fazem mesmo com determinação. Eles não ficam brincando. E nós estamos dormindo. O que aconteceu quando os homens estavam dormindo? Satanás veio. Nós estamos dormindo. E Paulo diz, já é hora de despertarmos do sono. E nós sabemos o que aconteceu com as virgens, com as 5 virgens nécias, que dormiram e não tinham óleo. E esse óleo é a unção. Nós estamos dormindo e não vamos ter unção, que é o derramamento do Santo Espírito. E aí nós vamos entrar? Impossível. Aquele que aprendeu a orar tem livre acesso ao banco do céu, de onde saca aquilo que necessita. Um dos mais santos e mais dotados de dom celestial dentre os pregadores, o escocês disse, devo empregar as minhas melhores horas para a comunhão com Deus. Esse é o meu mais nobre e mais eficiente emprego e não deve ser deixado de lado.
Viu aí? Pode passar, meu irmão. Ele disse que aqui as horas da manhã de 6 às 8 são as melhores, né? Sem interrupção. Só. Olha só. Isso aqui, olha só o que ele disse. Não devo interromper o bom hábito de orar antes de dormir. O que a serva do Senhor ela nos adverte? Que nós temos que ter cuidado com o sono. Ela fala assim que no horário de 6 horas nós precisamos recolher, que é já se preparando para a hora de dormir, para orar. Porque nós julgamos ali, passamos o dia e falamos para nossas esposas, para nossos amigos, eu estou cansado. Mas daqui a pouco, quando eu termino aquele meu trabalho, eu vou fazer qualquer outra coisa. E passo do meu horário de dormir. E quando eu vou dormir, eu já estou de fato cansado, o inimigo já me cansou. E eu nem me ponho de joelho. Eu me ponho de cotovelo em cima da cama e fico seguro para o meu joelho não doer. Dou 2 palavrinhas ali, vou dormir, diga assim, tá ótimo. Sabe, isso é perigoso. Robert Murray, olha só o que foi que ele disse. Quando eu me acordo durante a noite, devo levantar-me e orar. Acordar durante a noite, meus irmãos, é orar. Orar, acordou? Bora orar. Acordou, vai fazer alguma... Olha, meu irmão. Você acordou ali, vamos dizer, que não é do nada, mesmo. Nada acontece do nada. Você acordou ali, não tá com vontade de nada, simplesmente acordou, meu irmão, é um negócio. Deus está falando, Israel, ora. Porque ninguém acorda do nada. Continua dizendo, ele vai falando, após o café da manhã, devo ter um tempo para intercessão. Outra coisa, interceder pelos nossos irmãos. Nós somos tão cheios de nós mesmos que nós falamos, Senhor, quebra o meu coração, conceda a mim o teu Santo Espírito, perdoa os meus pecados. Mas era assim que os homens santos diziam? Não. Daniel, está registrado sobre Daniel que não está registrado o pecado. Mas quando ele orou diante de Deus, ele disse, Senhor, perdoa os nossos pecados. E outra, a própria oração de Cristo diz que o Pai é de quem? É nosso. E ele disse, perdoa as nossas? Meus irmãos. E aqui tem vários homens. John Wells. Tem vários homens. Vários homens. Olha só o que eles falavam desse grupo aqui, ó. O memorável grupo de metodista. Olha só. O memorável grupo de metodista. Por sua oração envergonha-nos. Por quê? Eles oravam de 4 às 5 da manhã, oração particular, e de 5 às 6 da tarde, oração particular. Eles falam que esse grupo envergonhava. Será que nós não temos vergonha diante de Deus? E observa, a gente nem dedica 1 hora ali. Que assim, as orientações da Serva do Senhor é que aquela meditação não seja demorada, principalmente aqueles que têm crianças, né? Na família, para que não seja enfadonho. E olha só, esse grupo aqui que passava 1 hora de oração era o quê? Uma vergonha. Agora imagina eu, que estou passando 30 minutos, 20 minutos. Ou 15 minutos. Deus é quem sabe. O que eu seria? Será que eu seria menos aceito? Meus irmãos. Olha só. John Welsh. Resumindo aqui. O santo e maravilhoso pregador escocês julgava que o dia estava perdido se não orava. Na verdade, nesse livro, eu creio aqui que teve um erro de tradução, pois que em outra tradução, em outra edição, ele está de 8 a 10, não de 8 às, como está aqui. Não é de 8 horas até chegar a 10 horas, mas 8 horas diárias.
ou 10 horas diárias. Não é de 8 a 10 que dá 2, mas é 8 ou 10 horas. 10 horas diárias. Ele falava o quê? Que se ele não orasse 8 ou 10 horas diariamente, o dia estava o quê? Perdido. Perdido. Isso é poder, meus irmãos. Isso é poder. Resumindo, olha só o que a esposa dele falava. A esposa dele queixava-se dele quando encontrava chorando prostrado no assoalho. Qual foi a última vez que fomos encontrados chorando, rogando e intercedendo pelos nossos irmãos? Rogando e intercedendo pelas nossas famílias. Rogando e suplicando e clamando verdadeiramente, meus irmãos. O Santo Espírito não a mim, mas a nós, a igreja como um povo. Qual foi a última vez que choramos em oração? Não uma oração em que a gente foi lá pedir desculpa para Deus pelos nossos pecados, mas uma oração sincera em busca da promessa que Ele tem para nós, que é o Santo Espírito dele. E ele replicava: ó, mulher, tem uma responsabilidade de 3.000 almas diante de mim. 3.000 almas. E o que o grande conflito fala? Que cada um de nós temos uma alma a perder ou a ganhar, mas nós não estamos preocupados com essa alma. Porque não temos chorado, não temos clamado. Essa é a grande... Ai, meu irmão, pode passar em nome de Jesus. Olha... E aí ele vai falando, né? 3.000 almas, ele não sabe quantos que tinha ali que tinha certeza. Olha só. A gente vai vir pra cá. Tá bom? Daí a gente ir resumindo. O Marquês de Rente, para quem Cristo era a pessoa mais preciosa, ordenou ao seu criado chamá-lo de suas orações depois de... Aqui também, não é meia hora. Aqui é 1h30. Tá? Então, esse Marquês de Rente, ele ordenou, ele deu ordem ao seu criado e disse assim, ó, tu só vai me chamar depois de 1h30. Depois de 1h30, tu me chama da minha oração. Agora passa, meu irmão. Tá aqui, eu até botei 1h30. O criado, a hora indicada, viu sua face através de uma abertura. Ele foi lá e olhou. E o que aconteceu? A sua face estava assinalada com tal santidade que ele não teve coragem de chamá-lo. De repente disse, tu me chama daqui a 1h30. E na hora que deu a hora, o criado, aquele servo, agora vai lá olhar, vê lá o patrão dele. E quando ele olha assim pela brechinha da porta, o que ele vê? Ele vê o rosto dele assinalado com tanta santidade que ele teve vergonha, meus irmãos. Ele não quis chamar. E olha só o que aconteceu. Olha só. Ele disse, seus lábios moviam-se, mas ele estava em completo silêncio. Esperou por 3h30. Então chamou. Olha só o que ele disse. De repente, levantou dizendo que 1h30 era tão curta quando se está em comunhão com Cristo. Ele tinha passado, meus irmãos, de joelho 3h30. E ele levantou dizendo que 1h30 era tão pouco quando ele estava diante de Cristo. E nós passamos 30 minutos e ficamos no relógio. Ô Senhor, será que já deu 30 minutos? Ô Senhor, será que já deu menos 25? E olha, ele não ia para lá com relógio não, meus irmãos. Ele não ia preocupado com hora. O problema é que ao invés de a gente se preocupar com Deus e com o recebimento do Santo Espírito, nós estamos preocupados com horas. Para dizer para o irmão Beto, meu irmão Beto, hoje eu fiz uma oração poderosa. É mesmo, é? Rapaz, hoje eu fui 30 minutos de joelho, ó. Rapaz, pensa numa oração poderosa. Meu irmão, você fez, ó, é você e Deus, por isso é que é no recinto secreto. Mantenha o seu silêncio. Porque o que o próprio Cristo disse? Aquele que entra em seu quarto e fica em secreto, Deus recompensará, né? Ou seja, então não é pra gente ficar... Não. Então veja, ele ficou 3h30. E quando ele levantou com aquela alegria. Rapaz, não acredito, já passou 1h30. Agora imagina o servo dizendo para ele, não rapaz, é 3h30. 3h30? Rapaz, pareceu 1h30.
Até pareceu que nem foi isso, parece que foi só meia hora. Isso é poder, meus irmãos. Isso é poder. E ele diz, Brenned, você sabe quem foi esse homem aqui? Disse, eu gosto de ficar sozinho na minha cabana, onde eu posso gastar muito tempo em oração. Esse homem aqui, Brenned, ele foi para uma aldeia e lá ele pregou o evangelho mesmo assim no poder de Deus. Porque o rapaz que traduzia ele para os indígenas e ainda traduzia mal e de mau gosto, relaxava. Então assim, era o poder de Deus para converter aquelas pessoas. Porque o rapaz lá o relaxava, ele era um rapaz novo e vivia doente. Mano. Esse irmãozinho aqui, ó, Brand, ele vivia doente e morreu bem jovem. Bem jovem. Depois vocês até dêem uma pesquisada para ver o que foi que esse menino aqui, ó. Isso aqui é um menino, isso aqui não é um velho, não. Isso aqui é um rapaz. Se eu não me engano, ele morreu com 27 anos. Ele morreu bem jovem. E ele entrou nessa missão. E sabe o que foi que depois que aconteceu com esse rapaz? Ele começou a ver o rapaz que traduzia, começou a ver o poder de Deus na vida dele e falou assim, rapaz, não. Não, não. E quando esse rapaz começou a traduzir ele seriamente, aí foi que foi o poder. Aí foi que foi pessoas convertidas. Entende? Então mesmo aquele rapaz da primeira instância, ele não dando tanto valor, traduzindo de qualquer forma para os indígenas, ainda assim pessoas se convertiram. E depois quando ele se empenhou de fato a traduzir, aí foram que pessoas se converteram. Mas esse rapazinho aqui, esse menino, esse jovem, ele vivia uma vida de oração, ele gostava de ficar só com Deus. William, olha só, ele é famoso, né? Por sua santidade pessoal. Ele orava muitas horas seguidas. Viveu quase toda a sua vida sobre o homem de poder. Nós já ouvimos aquela frase, né? Onde há muito poder, há muita oração, muito poder, né? Tá vendo o poder, meus irmãos? Não é no meio de nós, mas em mim. Tá vendo o poder? É isso que Deus ele nos pergunta, porque Deus ele nunca ele vai nos acusar. Observe, toda vez que Deus ele vem conversar com nós, ele nunca acusou ninguém. Ele nunca me acusou. Ele sempre chega e me pergunta, Israel, e aí? Aí é a hora que a gente faz igual a Adão e Eva, né? Corre com vergonha. Mas é a hora que Cristo fala, não, filho, não tenha vergonha. Levanta, vem e eu te darei poder para que tu vença. Olha só. Rapaz, isso aqui é lindo demais. Ele viveu uma vida de joelho. Vamos lá. Vamos adiantar em nome de Jesus. Olha só. Lá diz que ele visitava a paróquia, né? Com o coração inflamado. E esse fogo foi acendido pelo quê? Pelo tempo que ele gastou em oração. Muitas vezes gastou mais do que 4 horas em oração contínua. Bispo Andrew empregava em geral 5 horas diariamente em oração e devoção. Evlock, soldado britânico, gastava sempre as primeiras 2 horas de cada dia com Deus. Se o acampamento se levantava às 6 da manhã, ele se levantava às 4. Viu aí? E aí ele vai falando, meus irmãos. Pode passar. Vamos lá. Tem mais um? Aí, ó. Rapaz. Isso aqui, meus irmãos. Aqui, ó. Nós vamos ler essa parte aqui. Do doutor lá atrás. Ele fala, esforça-te 7 vezes por dia e retira do teu trabalho e dos teus companheiros e eleva a tua alma em recolhimento particular. Gastava 2 horas diariamente em oração. Ele começava às 4 da manhã. Uma pessoa que o conhecia bem, dele escreveu. Ele julgava que a oração era o trabalho mais importante, né? E ele disse que esse aqui a gente já leu na primeira parte, não é isso? Já lemos. Mas observe, meus irmãos, a gente ora tão pouco, ele só falou 7 vezes. 7 vezes. E nós oramos tão pouco.
tão pouco. Passa, irmão, em nome de Jesus. Aí também, pode passar. Vai passando aí. Vai. Aí, pode ir passando, vai. Aqui. Ótimo. Não? Sim. Payson. Dedicava tanto tempo à oração e com tanta intensidade que orava, pelo atrito constante de seus joelhos, se desgastou o lugar do assoalho, né? Onde ele estava habituado a ajoelhar-se. Ele tanto orou que o lugar lá ficou... Já imaginou, mesmo? Um negócio desgastar? Uma madeira desgastar? Um piso desgastar? Tem que ser o quê? Muita oração. Constante. Ele deixa bem claro. Constante. Rapaz, isso aqui é... Passa, meu irmão. Em nome de Jesus. Vai passando. Que me pare... Vai. Olha só. Olha só. Olhe bem. Arranje os teus afazeres. Se possível, de tal modo que possas calmamente devotar a Deus, né? Calmamente, 2 ou 3 horas todos os dias. Não somente para momentos devocionais, mas também para oração em secreto, comunhão com Deus. Foi isso que ele disse. Quanto mais santo for o homem, mais estimará a oração. Quanto mais claro ele vir que Deus se entrega a si mesmo ao que ora e que a medida de revelação divina à alma é proporcional à aspiração da alma, mais importunará a Deus em oração. Agora, ouçam esse texto aqui. A gente já está finalizando. O caminho da salvação não se encontra no coração que não... Lê de novo. O caminho da salvação não se encontra no caminho que não ora. O Espírito Santo, de vez em quando, é isso? Nunca habita no coração sem oração. Nunca, meus irmãos. É nunca que vamos receber o Espírito Santo sem oração. Nunca. A pregação nunca edifica uma alma sem oração. E pregamos, e pregamos, e pregamos, e pregamos. E ninguém é edificado. Ninguém é edificado. Edificado. Infelizmente. Cristo desconhece os cristãos sem oração. Ele desconhece. Como? Como que ele vai conhecer? Ele desconhece. O evangelho não pode ser espalhado por um pregador, e quando fala isso aqui, um pregador mesmo, é eu e você. Não é quem ocupa o púlpito aqui, não. Que nós achamos que é quem... Ah, eu não sou pregador. Eu não preciso, eu não sou pregador. Quem disse? Se Jesus disse que nós somos a carta viva, se Jesus disse que nossa vida é que prega, como é que eu não sou pregador? Pô, aqui esse pregador é eu. Não é o pastor, não. Não é o ancião, não é o obreiro, não é o missionário. Esse pregador aqui é eu. E o evangelho não pode ser espalhado por um pregador que não ora. Aí nós queremos dons, nós queremos talento, nós queremos eloquência. Queremos tudo isso. E ele diz, dons, talentos, educação, eloquência, vocação não podem abater a exigência da oração, mas somente intensificar a necessidade de o pregador orar e receber orações em seu favor. Quanto mais os olhos do pregador estiverem abertos para a natureza, responsabilidade e dificuldade da sua obra, mais ele verá. E se for um verdadeiro pregador, mais sentirá a necessidade de orar. Não só o desejo crescente de orar, mas chamar os outros para ajudá-lo em oração. Eu lembro de Daniel. Vocês lembram de Daniel? Daniel era um homem de poder, sim ou não? Com certeza. Daniel era um homem santo, sim ou não? Mas vocês lembram do mistério no capítulo 2? O que foi que ele fez? Ele chamou os seus amigos para orar. Ele disse, olha, Misael, Ananias e Azarias, aconteceu tal coisa.
nós vamos nos juntar para orar. Eles oraram, não oraram? E o que aconteceu? Deus atendeu a oração. O mistério que parecia tão difícil foi revelado. Ele não tinha o egoísmo, ele desejava também congregar-se, estar junto, para que não só ele recebesse poder, mas que os irmãos também recebessem poder. Isso tem que ser o nosso anseio. Temos que orar sozinho, temos que orar com nossas famílias, mas temos que orar também com nossos amigos, porque se amamos os nossos amigos de fato, temos o desejo que eles recebam o Espírito Santo. E ele continua dizendo, passa aí, irmão Beto. Ainda tem quanto aí? Temos tempo, né? Não de Jesus. Não, pode voltar. Aí, ó. Ah, meu irmão. Nenhum homem pode realizar uma obra perdurável e grande em favor de Deus se não for um homem de oração. Leia aqui para mim. Nenhum homem pode ser um homem de oração sem que dê quanto tempo? Muito tempo? Muito tempo. É o que a gente tem falado aqui. Tempo verdadeiro. Tempo verdadeiro. Tempo genuíno. Tempo com Cristo, meus irmãos. Vamos lá. Mais um. A oração de Davi era ardente para com Deus. Ele tinha fome e sede de Deus, de modo que buscava a Deus bem cedo, antes da luz do dia. Agora, eu quero que vocês abram Provérbios 8:17. Provérbios 8:17. Olha só, ele diz que a oração de Davi era ardente para com Deus. E ele tinha fome e sede de Deus, de modo que buscava a Deus bem cedo, antes da luz do dia. O que diz Provérbio? Isso. Como é que diz aí, irmão Beto? Eu amo aqueles que me amam. E os que cedo me buscarem, me acharão. Olha. Cedo. Eu amo. Quem me ama. E aqueles que quando? Cedo me buscarem. Farão o quê? Me acharão. O que Jeremias 29:13 diz? Buscar-me-eis e me acharei quando o quê? Olha só, quando me buscarem de todo o coração. E olha só o que o texto disse. A cama e o sono não podiam prender a sua alma sedenta de Cristo. A sua cama, o seu lugarzinho de conforto não poderia prender aquele homem ali. Oh, mas hoje está tão bonzinho. Está tão chovendo, está com aquele friozinho tão bom. Vou ficar mais um pouquinho aqui, o Senhor sabe. Ontem o dia eu trabalhei bastante, eu estou bem cansado. Mas 5 horas eu levanto. O que diz? Que aquela cama bem quentinha ali, meus irmãos, não podia prendê-lo. E vocês acham? O inimigo... Provérbio 8... Jeremias 29:13. Sim. 29:13. Sim. Não podia prendê-lo, meus irmãos. Só que nós estamos ali tão acomodados naquele negócio que a gente fica preso ali mais um pouquinho. E vocês lembram, né, que o Espírito de Profecia fala por que os discípulos dormiram na vigília de Jesus. Vocês lembram? Eles dormiram por quê? Qual era a influência? Satânica. Eles dormiram por influência satânica. Dormiram e acabaram perdendo a bênção. Então ele diz, o sono não podia prender. Cristo ansiava pela comunhão com Deus. E assim, levantando-se bem antes do amanhecer, subiu a montanha para orar. Os discípulos, quando despertados, ficaram envergonhados da negligência, do descuido, pois sabiam onde encontrá-lo. Agora eu pergunto, se nós sumir por um momento ali da vista, será que as pessoas que estiveram nos procurando, eles vão saber onde nos encontrar? Porque os discípulos aqui sabiam onde encontrar Cristo. Eles sabiam. E diz, se passássemos os olhos a lista dos homens que poderosamente influenciaram o mundo a favor de Deus, o encontraríamos orando bem cedo.
encontraríamos orando bem cedo, meus irmãos. Não tinha nada de oração tarde, tá? Deixa eu ver se eu encontro um texto aqui para me ler com vocês. Provérbio 8:17. Isso. O nome desse livro é O Poder da Oração. Eu vou já dizer para vocês aqui. Depois eu vou encontrar aqui. Eu vou ler para vocês. Eu sei que vocês conhecem essa frase. Aqui ó. John Wesley. Dê-me uma centena de pregadores que nada temem, a não ser o pecado. Nada desejam a não ser Deus. E não me importa se são clérigos ou leigos. Somente tais pessoas abalarão os portões do inferno e estabelecerão o reino de Deus sobre a terra. Poder, meus irmãos. Quantos milhões de pessoas tem no mundo? E quantos é que ele disse? Dê-me uma centena. Só, meus irmãos. Só apenas uma centena. 100 homens. Ele disse, homens que não temem o pecado. Que nada desejam a não ser Deus. E que ele não estava se importando se eram homens bem estudados, se eram homens analfabetos. Ele não estava se importando. E ele disse, olha só o que ele disse. Somente tais pessoas abalarão os portões do inferno e estabelecerão o quê? O reino de Deus sobre a terra. Deus nada fez a não ser a resposta da oração. Deus nada fez além disso. Tudo que Deus tem feito é resposta às nossas orações. O derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos foi resposta à oração. Toda a ressurreição foi resposta às orações. Nada mais além do que isso. Vamos adiantar em nome de Jesus. Olha aí, a gente fica aqui, ó, desse jeito. E se espreguiça, se rola mais um pouco, com a boca aberta. Aí depois senta na cama, demora-se, minha costa está doendo. Mas não vou deitar, minha mente... Lógico que uma mente embaraçada, ela não vai conseguir assimilar nada. Lógico. Mas como foi que eu fiz no dia seguinte, como eu falei? Às vezes a gente fica lá perdendo tempo com coisa que não é essencial, lógico que vai amanhecer cansado, fez uma alimentação má, não tem outro meio. E o inimigo de tudo é ansioso. A gente fica também à noite no celular, né? Isso! Fica à noite no celular, ou em qualquer conversinha frívola, né? Aí o negócio complica, meus irmãos. Rapaz, é sério, isso aí é muito sério. Vamos lá. O anseio para com Deus que não quebra a fadiga do sono é o quê? Fraco. Se eu não tenho anseio, se o sono, meus irmãos, me impede de estar com Deus, que amor por Deus é esse? Que amor por Deus é esse? Vamos lá. E realizará muito pouco em favor de Deus, mesmo que possa satisfazer a si mesmo. O anseio por Deus que nos conserva bem longe do diabo, né? Do diabo e do mundo. O alvor do dia não se deixa embaraçar por estas coisas. Não é um anseio simples que faz os homens marcharem e os tornar capitães do exército de Deus, mas um anseio ardente que os aviva e quebra todas as cadeias de autoindulgência. Mas levantar cedo manifesta, aumenta e fortalece esse anseio. É isso que nos fortalece. Vamos ler uma parte do Caminho a Cristo. Rapaz, olha só o que ele diz. Jesus mesmo. Olha só. Jesus mesmo, enquanto andava entre os homens, muitas vezes se entregava à oração. Nosso Salvador identificou-se com nossas necessidades e fraquezas, tornando-se um suplicante, solicitador, junto
de seu pai, né? E ele diz assim, ó, olha só o que ele nos diz. Sua humildade tornou-lhe a oração uma necessidade e privilégio. Encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. E se o Salvador dos homens, o Filho de Deus, sente a necessidade de orar, quanto mais devemos nós. Se o Salvador ele passava noites e noites em oração, o Salvador, e nós, meus irmãos? E nós? Por que nós não estamos fazendo isso? Quanto mais nós, débeis e pecaminosos, mortais que somos, nós devemos sentir a necessidade de fervente e constante oração. Nós devemos fazer isso. Ouçam bem, nosso Pai Celestial está desejoso de derramar sobre nós a plenitude de suas bênçãos. Ele está desejoso. É nosso privilégio beber livremente da fonte de seu ilimitado amor. Como é de admirar que oramos tão pouco. Isso que o Senhor nos diz. Como é de admirar como nós oramos tão pouco. Deus está pronto para ouvir a oração sincera do mais humilde de seus filhos. E contudo, há tanta manifesta relutância de nossa parte para tornar conhecida a Deus nossas necessidades. Que pensaram os anjos do céu a respeito dos pobres e desamparados seres humanos, sujeitos à tentação, quando a oração de Deus, pleno de infinito amor, se inclina anelante para eles, pronto para lhe dar, mais do que sabem pedir ou pensar. E contudo, oram tão pouco. E tão pouca fé exerce. Eu vou finalizar com esse texto aqui. Os anjos têm prazer em prostrar-se perante de Deus. Deleitam-se em estar em sua presença. Consideram a comunhão com Deus como o seu mais alto privilégio. E contudo, os filhos da terra, que tanto precisam do auxílio que só Deus pode dar, parecem insatisfeitos com andar sem luz, sem a luz do seu espírito e a companhia de sua presença. Pronto. Se os anjos, meus irmãos, olha só, se os anjos têm prazer, agora eu pergunto, os anjos necessitam, os anjos têm essas tendências que nós temos? Se os anjos vivem prostrados diante do Eterno, por que nós, que tanto necessitamos, ficamos enrijecidos? Por quê? Nós é que precisamos. Não é o anjo que precisa, é nós. Enquanto nós não nos deleitar, não temos prazer, é em vão. É em vão. Sabe, que dediquemos a nossa vida a ter comunhão com Deus. Só passa aí para mim ver, irmão Beto. A gente vai finalizar aqui, tá? Vai passando. Pode ir passando em nome de Jesus. Ó, nossa negligência com Deus é um pecado clamoroso. E aí ele vai falando, né, aquele texto: eu amo aqueles que me amam, e os que cedo me buscam, me acharão. Paulo vivia sobre o joelho. Passa. Epáfra entregou seu trabalho exaustivo, o conflito e treino de oração fervorosa. Para quê? Para que a igreja de Colosso pudesse ser conservada perfeita e plenamente convicta em toda a vontade de Deus. Podemos aprender mais em uma hora de oração, quando oramos realmente, do que em muitas horas de gabinete, ou seja, muitas horas de estudo. É uma hora de oração. E aí ele fala, né, porque no recinto secreto, ali há livros que ninguém pode ler. Passe. E aí já foi citado, né, o caminho, né, da salvação não se encontra no coração que não ora. Então que venhamos orar, meus irmãos, para que a salvação venha a ser encontrada em nós, para que a gente tenha de fato o poder. E oração, como eu disse, oração fervorosa. O nosso exemplo, quando nós dissermos da próxima vez que o nosso exemplo é Cristo, que de fato Ele seja. Que não nos preocupamos, Senhor, o que eu vou falar contigo? Não. Seja sincero, porque Ele diz que Ele se agrada em oração sincera. Se faltar palavra, meus irmãos, Senhor, eu não sei, o que eu vou falar agora?
Se o seu joelho doer, Senhor, meu joelho está doendo. Eu não tenho esse costume. Eu não tenho esse hábito. Mas faça eu esquecer do meu joelho. E deixa eu ficar aqui, ainda que eu não falar. Senhor, tire a minha surdez. E deixa eu ouvir a tua voz. E se faltar palavra, meus irmãos, cante a Deus. Escolha um hino e vai cantando, e vai cantando, e vai cantando. Porque o que ele nos diz? Todo ser que vive faz o quê? Louve o Senhor. E voltando à história, uma amizade não é só de falar, falar, falar. Senhor, agora eu não tenho palavra. Eu estou com 10 minutos aqui, eu não tenho palavras. Mas agora fala comigo, porque eu sei que tu tem muita coisa a falar comigo. Ou então me pergunte e deixa eu te responder. Então, simplesmente, Senhor, deixa eu perceber a tua presença. Deixa eu entender que eu estou em tua presença a todo momento. Tá? Que a gente busque a Deus, meus irmãos, fervorosamente. Temos uma busca sincera e genuína. E assim receberemos a promessa. E eu quero recomendar esse livro para vocês. O Poder da Oração. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui. Esse livro, meus irmãos. Este livro é tremendo. Este livro aqui é o que nós precisamos. Nós gostamos de muitas coisinhas que amacia, sabe, o nosso ego. Não estamos mais num tempo de ler livros que nos fazem sorrir, mas há tempo de ler livros que nos fazem chorar, que nos mostram o nosso pecado e que nos mostram a necessidade. Livros que a gente tem medo de ler. Teve um livro, meus irmãos, um dos livros, os primeiros livros, teve outros ainda, mas teve um livro assim, Caminho a Cristo, meus irmãos. Era um livro que eu chorava, que eu tinha medo de ler. Sabe por quê? Porque ele mostrava a minha necessidade, ele mostrava o meu pecado. E chega de livros que só mostram a minha suposta bondade, que só exalta o meu eu. Assim no sentido de, eu já sei. É para orar, eu já oro. Isso aqui é bom demais, que diz que a gente tem mesmo que fazer meditação, e aí eu fico, olha, todo cheio. Mas está na hora de ler livros que a gente tem medo de ler por causa do nosso pecado. Porque o que aconteceu com Eva e Adão quando Cristo veio? Eles fugiram, não foi? Mas depois eles se achegaram e obtiveram misericórdia. E assim também seja com nós, meus irmãos. Que a gente busque coisas, suplicamos a Deus, coisas que afrontam a nós, que trazem de nós a nossa necessidade para que as escamas caiam em nossos olhos e para que recebamos o colírio. E buscamos de fato Cristo fervorosamente. Que, sabe, que entendamos. Se queremos herdar a vida eterna, precisamos orar mais, estudar menos. Precisamos passar mais hora com Cristo do que com o nosso celular. Precisamos passar mais hora com Cristo do que com nossas esposas, do que com nossos filhos, do que com qualquer outra coisa. Porque o que ele diz lá em Mateus 6? Buscai primeiro o reino de Deus. E o que mais? E as demais coisas serão acrescentadas. Que busquemos a cada dia. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos nos colocar de joelho. Santo, santo, eterno, maravilhoso e grande Deus. Deus de infinita bondade, Deus de infinita misericórdia. Pai amado, obrigado por nos mostrar o quanto nós oramos tão pouco. Nos mostrar que quantas pessoas, Senhor, estão por aí com pouco, no mínimo do mínimo de conhecimento. Têm feito muito mais do que nós. Têm orado com essência e com fervor muito mais do que nós. Pai amado, perdoa-nos, Senhor. Porque temos tido o espírito farisaico, soberbo. Eu faço isso, faço aquilo, hora de manhã, hora de tarde, hora de noite. Eu leio o espírito de profecia, leio isso. Mas quando nos falta é oração para sermos revestidos do poder do alto. Porque tu disse que nos últimos dias, que é o qual nós vivemos hoje, será levantado de entre os homens, Senhor. Deixa claro no espírito de profecia, no grande conflito, que os homens serão levantados não é homens que leem muito, mas é homens de grande fé e de muita oração. Porque esses serão capacitados pelo teu Espírito. Amém. Pai amado, o conhecimento é importante, tanto é que tu deixou a luz. Mas que priorizamos estar face a face contigo, não só falando, mas ouvindo a tua voz, ó Deus.
Pai amado, que prestamos sacrifício santo, agradável, que as nossas orações suba com um aroma agradável diante do teu trono, ó Deus. Que não temos vergonha de nos achegar, pois sabemos que temos Cristo Jesus, o nosso sacerdote, que intercede para que nós sejamos salvos, que intercede porque ele se compadece de nossas fraquezas. Em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Pai amado, que permaneçamos em oração para que tua promessa cumpra-se em nós. Porque tu dizes, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Mas tu disseste que a única forma é vigiar e orar para que não caia em tentação. É por meio da oração, Pai amado, que estaremos ligados contigo. Tu diz, permanecer na videira verdadeira. E Pai, sem oração, tudo que nós fizermos, a pregação será fraca. Ao invés de dar vida, dará morte. Porque não terá a tua unção. O cheiro suave, a unção é o derramamento do Espírito Santo. Pai amado, perdoe, porque tantas vezes queremos levar aquilo que não temos, Pai amado, para as pessoas. Muitas das vezes temos falado, Senhor, temos vida de hipocrisia. Pai, tenha misericórdia de nós. Continue conosco. E faça-nos, Senhor, homens e mulheres de oração. Amém. Toma-os em tuas mãos. É que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.